Olá, Porto Velho, querida e amada capital, simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor sempre, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Está aqui do meu lado a advogada Sandra Varela, Sandra não, Camila Varela, né, que vai nos falar hoje sobre direito previdenciário. Isso. Projeção previdenciária, praticamente. Que a gente vai esmiuçar hoje, que vão desde... Como é que você se... Por exemplo, no meu caso, eu não vou me aposentar. Né? Eu não vou porque eu já tive uma noção de como é que ficou depois da reforma. E ficou ruim para mim. Ficou ruim. Então, é por isso que o planejamento previdenciário é necessário, porque o planejamento previdenciário é uma linha do direito chamada de direito preventivo, né? Porque nós estamos acostumados com o litígio, né? Utilizar o direito a utilizar os advogados e sim a contratação de advogados com o litígio. E o planejamento previdenciário é nesse sentido. É você planejar, agilizar, ou mesmo fazer uma prospecção, ou que você pode, digamos assim, voltar no tempo, digamos assim, e contribuir a algo que você possa projetar aqui um futuro para uma aposentadoria melhor, mesmo com a reforma previdenciária. Nós temos, assim, um período, né, de transição, né? Então, a reforma aconteceu em 2019, então, assim, a gente tem aqui um público com a transição, que contribuiu nesse período de 2019 para trás. Isso não vai ficar uma regra atual. Existe o período de transição. E o planejamento previdenciário, ele nada mais é que uma técnica preventiva, como eu já lhe falei, de cálculos, e a gente explicar para a população mesmo, ou para o cliente, qual o tipo de aposentadoria que se enquadraria. Porque nós temos aquela questão, eu tenho idade, eu tenho tempo, então é esse tipo de contribuição, a aposentadoria por contribuição, mas na Previdência existem várias linhas, né? Temos a linha, por exemplo, o empregado especial, né? O segurado especial, que ele trabalha com atividades insalubres, perigosas e penosas, e ele tem um tempo de contribuição diferente do comum. Ele é contado de uma forma diferente. E, às vezes, o que acontece? Esse trabalhador, mesmo sendo autônomo ou mesmo recolhendo como as vias, né, de trabalhador comum, ele tem uma contagem e, às vezes, o empregador ele não repassa isso, ou mesmo quando é autônomo, nem sabe desse conhecimento que precisa avisar isso ao sistema do INSS, ou mesmo que seja uma previdência complementar fechada, né? Nós vamos entrar muito nesse assunto, porque até uma das perguntas que eu quero saber é, o cara abriu uma empresa quando tinha 18 anos de idade. Sim. E ele recolheu o INSS via empresa. Não é para ele, mas recolheu. Sim. Paga um monte de tributo lá. Sim. Mas será que isso não deveria pelo menos contar para o tempo de aposentadoria do empresário? Porque a empresa dele quebra, ele entra num processo daqueles de falência. Aí o cara termina a vida dele sem aposentadoria, doente, trabalhou a vida inteira do mesmo jeito que o outro tinha carteira assinada e não tem direito a nada. Calma, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, tá bom? Tá aí, saúde, a doutora Camila. Camila, é um prazer conhecê-la. Camila faz parte da equipe de advocacia do nosso amigo Vitor Noé, um grande especialista na área tributária, nosso parceiro, nosso amigo. Vitor, um beijo. E é um prazer tê-la aqui falando sobre planejamento previdenciário. É algo que é muito importante, principalmente com essas alterações da lei em 2019, com essa reforma, até porque eu comecei a trabalhar em 1991.
né? Eu era uma criança ainda, mas a minha avó falava para mim, não, tem que começar a trabalhar cedo, porque você se aposenta cedo e vai curtir a vida depois, Sim. né? E eu não entendia naquela época, tinha 14 para 15 anos, não entendia isso e também de uma outra geração, né? Mas que eu tinha que saber que idade e tempo contaria ao longo da minha carreira profissional. Então, entre indas e vindas, morei fora do Brasil, voltei, trabalhei em empresa internacional, trabalhei em empresa nacional, trabalhei na esfera do governo. Então, assim, é uma bagunça, né? Quando a gente vai, senta e pensa assim, e agora? O que eu faço? Então, ter especialista para tratar desse assunto, para poder orientar, eu acho que isso é muito importante, que assim como eu, que preciso também desse planejamento, a doutora Camila já está convocada a ser a minha tutora nesse assunto, né, porque eu pretendo me aposentar, apesar dessa reforma que talvez não contribua tanto como antigamente, mas existe alguma maneira de chegarmos num denominador comum e conseguir me aposentar lá daqui a algum tempo. Então, eu não tenho realmente... a mesma experiência dela não, mas tá bom. Mas é muito importante. A vocês de casa, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos. Não me esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Perfeito, eu vou chamar a vinheta e a gente vai começar. Um abraço para a Jaque, né? Ela está ali, a consorte do meu amigo Noé, né? Nossa parceira, que semanalmente agora vai nos trazer sempre um advogado para brilhantar aqui, para falar de alguma das coisas na área trabalhista, previdenciário e outros que vier, né? Então, vamos juntos para a vinheta, por favor, Eudes. Bom, vamos lá, devagarinho sempre. Primeiro, no meu caso, com 18 anos eu abri uma empresa. Trabalhei com ela até os 30. Aí vim para Rondônia, aí aquela empresa nunca foi dada baixa, ficou lá. Ainda aparece ela ainda lá no registro, né? Mas deve ter uma baixa automática nela, alguma coisa assim do tipo. Que, com certeza, na Receita. Deve ter dado baixa automática nela. Trabalhei com ela há 12 anos, vou pegar um exemplo meu, que agora dão 12 anos eu trabalhei com ela, em torno de 12 anos. Aí vim para Rondônia, assim, aí eu conheci carteira assinada em Rondônia. Aí conheci carteira assinada, mas nos valores mais díspares possíveis. Aí hoje, eu nunca sentei, eu nunca pesquisei nada assim. Porque igual a mim tem muita gente. Sim. Que trabalhou desde muito cedo. Agora, como é que aposenta? Porque tem agora esse monte de regra nova. Mal ou bem, a gente pagou INSS em algum momento, mesmo que não tenha sido como autônomo, né, pagou na empresa. A gente existe como cadastro. Existe os anos em que eu tive empregado. Tem órgãos públicos como comissionado, existe as empresas que eu trabalhei, como a antiga extinta TV Norte. Como é que isso tudo junta para contar um tempo para eu poder me aposentar? Porque eu mesmo vejo. E qual o valor de aposentadoria? Sim. Porque antigamente, quando tu queria um teto maior, tu chegava faltando uns 10 anos para se aposentar. Pagava, não. Você pagava a diferença e se aposentava pelo menos na cheia. Tipo, eu vou conseguir me aposentar com 65. Aí você começava desde os 50 e pouco, já pagava a diferença, fazia um esforcinho, chegava com 65 e se aposentava bem. Hoje parece que isso acabou também. Então, como é que fica uma situação como a minha? Assim? Eu acho que eu não tenho... Eu vou morrer de velho sem nem me aposentar. Porque... Não está perdida essa situação, porque assim, nós temos que fazer todo um levantamento. Tá. Onde trabalhou, se foi no governo, na prefeitura, enfim. A gente faz todo esse levantamento, homologa no sistema do INSS, né? Eu estou falando isso no caso de ser letista, no seu caso, né?
Então, a gente vê se tem tempo de serviço ou mesmo militar, a gente também coloca isso também como tempo de serviço. Não, nem isso eu prestei para ter. E daí, assim, se você recolheu como empresário, também conta como tempo. Então, a gente faz todo um levantamento, né, para poder colocar isso no sistema do INSS. Uma coisa é tempo de serviço. Então, a gente pega todo esse histórico, né, entra com um chamado de requerimento administrativo no sistema do INSS, né, comprovando no período como autônomo, né, de recolhimento, no período que trabalhou no governo, enfim, de forma emergencial, enfim, ou de outras formas. E a gente vai incluir isso tudo no sistema do INSS, como é o seu caso. E já não tem assim lá no sistema do INSS? Não existe. Por isso que é importante fazer a chamada de correção no sistema do INSS, que é o CNIS, né? Que é o sistema que ele regula tudo, né? Que o tempo de serviço e as contribuições. Então, às vezes, não está no sistema do INSS e, quando vai se aposentar, tem uma surpresa. Então, o planejamento previdenciário é nesse sentido. Antes de você se aposentar, você tem uma noção do que está no sistema do INSS, que muitas vezes o empregado ele trabalha por anos e o empregador não contribui, ou não contribui da forma certa, né, do salário da carteira, ou às vezes nem reconhece o vínculo. E quando vem ao escritório se aposentar, leva-se um susto. Daí choque. E a empresa, por exemplo, faliu, a empresa não existe mais e a gente tem que entrar com todo um procedimento para reconhecer o vínculo ou o período que trabalhou. Choque eu vou tomar se eu tiver alguma coisa para receber. Uma coisa é reconhecer o tempo, agora uma outra coisa é o valor a receber, né? Uhum. Daí, não, eu estou te falando isso porque, como eu, tem milhares de pessoas. Muitos. E é cotidiano. Eu falo isso no escritório. É cotidiano, assim, porque as pessoas elas nos procuram, assim, eu vou falando da regra geral, 62 anos mulheres e 65 homens, já para aposentar. E já tem esse susto de anos trabalhando, e se tivesse feito algo preventivo, eu falo assim, a Europa tem muito esse trabalho, o Brasil ainda tem resistência sobre esse fator preventivo. E eu falo assim, não tem idade, não tem tempo de contribuição para você fazer um futuro, né? Um planejamento do futuro. Porque, assim, você pode, enfim, como empregado simples, né? Aquele que recolhe no INSS, buscar uma complementar, né? Para falar, não, eu quero aqui, sei lá, com meus 60 anos, ter X valores para poder gozar melhor da minha velhice. Então, assim, esse trabalho que a gente, enfim, tem falado muito na mídia, eu tenho escrito artigos, tem falado amplamente, é justamente para se resguardar. E existem vários tipos de regras e burocracias, o qual pode ser amenizada se a pessoa já tem conhecimento do que contribuiu, o que tem que corrigir, o que tem que fazer, como que pode ter um salário de contribuição, né, para uma futura aposentadoria e gozar do melhor, né? Não, estou te falando que eu vou chegar lá no escritório de vocês, eu vou... porque eu dou perda total. Assim, se eu chegar lá e descobrir que eu tenho 20 anos para contar na minha aposentadoria, eu sou capaz de dar um baile de carnaval na cidade. Botar uma banda, porque eu achei que eu ia morrer sem aposentadoria. Olha que se contando, você pode ter uma surpresa. Não, tu está falando, eu acredito. Mas a Thaís tem as experiências dela. Vamos lá, Thaís. Eu acho que essa discussão ela é muito importante e muito válida porque a gente se coloca nesse papel, né? Sim. É uma coisa que a gente não se preocupa e quando vai chegando a idade você fala assim, e agora o que eu faço, né? Ter um especialista para orientar a fazer a coisa correta, que também não é muito fácil, porque normalmente, assim, eu sou uma pessoa extremamente organizada, né? Eu acredito ter toda essa papelada, enfim, carteira, mas tem gente que, por exemplo, perde a carteira de trabalho, que é o documento principal, onde estão os registros originais das empresas da qual você fez parte. E aí, o que acontece, Camila, com essas pessoas que perdeu a carteira, não sabe mais ou menos onde trabalhou, mas não sabe nem se a empresa existe, como que é feito, o que a gente pode orientar essas pessoas a fazerem, ou para buscar essas informações,
E depois, logicamente, procurar o escritório para poder ajudar nesse processo. Com a perda da carteira de trabalho, a principal, digamos assim, prova, né, tem que se buscar, talvez, no Ministério do Trabalho, se existe algum registro, alguma coisa que provavelmente não vai ter. Eu falo assim, que quando existe essa perda, você pode buscar também no sistema do INSS, o chamado CNIS. Mas também ele é muito falho, porque ele pode ter os registros, mas não todos os registros. Eu falo assim que, hoje em dia, o sistema brasileiro ele não tem esse seguro para o trabalhador. Então, eu falo que a carteira ainda é a prova principal e é o que se tem que guardar. Então, fazer um boletim de ocorrência, mas você buscar, às vezes, nos registros, não vai estar, né, enfim, no Ministério do Trabalho, como deveria estar, como todo empregador sério, né, com contador e registrando, deveria fazê-lo, né? Mas, assim, o que teria de seguro seria no sistema do INSS, o qual também não é 100% seguro. Então, querendo ou não, nós ficamos à mercê. Então, o que eu oriento hoje em dia é guardar e resguardar o possível da carteira de trabalho. E quando é servidor público? O servidor público é mais, digamos, é mais organizado, porque tem todo um sistema, né, de previdência própria, o qual, assim, existe ficha funcional, tem todo o histórico nisso. Então, em relação ao funcionário público, isso já é mais resguardado, né? Porque existe todo um sistema o qual é gerenciado isso. E deve ter uma ligação direta com Sim. as bases do Ministério. Eu falo isso porque existe a questão da contribuição de trabalhadores informais, né? Então, assim, dessa forma, você tem o registro no sistema do INSS, porque você contribui no sistema do INSS. Então, não tem uma carteira para você provar. É só mesmo pelo recolhimento. E guardar o comprovante de recolhimento. Falo isso para os trabalhadores na área informal, né? Essa seria a minha próxima pergunta. Quando a pessoa trabalhou a vida inteira como profissional liberal, né? Contribuiu, no meu tempo, assim, um pouquinho mais para trás, assim, pagando aquele carnezinho laranjinha, Sim, né, que é super conhecido, com valor lá de contribuição. E nesses casos, esses talões também seria a carteira de trabalho dessa pessoa. É a prova. É a prova do não pode perder o talãozinho. Aí, gente, olha, fica a dica para quem é profissional liberal e que paga, recolhe. Ainda continua no mesmo sistema do carnê laranja ou existe outra forma? Não, existe, você pode baixar no sistema mesmo do INSS digital, né? E também pelo carnezinho ainda. Existe o carnezinho e também pelo sistema. Agora, tem como fazer o upgrade de vencimentos pensando no futuro? Na verdade, você tem que... na verdade, se você deixou de contribuir para trás, você entra com requerimento administrativo. Por exemplo, se for dos 5 anos atrás, você entra com requerimento administrativo no INSS para ele dar a abertura para que você possa voltar a contribuir esses últimos 5. Agora, se for mais, daí é um pouquinho mais complicado, porque eles vão fazer toda uma análise. Se você, por exemplo, de um ano que você tenha contribuído pelo menos um mês, você pode recolher naquele restante de anos, senão é chamado como buraco negro. Nossa, e aí? Tá, e como é que conta o tempo disso? Porque hoje em dia não aposenta mais com menos de 65. Então, mas assim, nós temos vários tipos de aposentadoria. Tem a aposentadoria por idade, que tem que ter o mínimo de 15 anos de contribuição, daí ter a idade, por exemplo, homem 65 e mulher 62, mas também tem o tempo de contribuição, e não necessariamente você ter a idade de 62 mulher e 65 homem, né? Que é chamado fator previdenciário, que você faz uma pontuação. Hoje, em 2021, a pontuação da mulher é 88 e do homem é 98, na soma de tempo de contribuição e idade. Então, assim, é variável, né? Então, assim, como eu falei,
existe um leque de aposentadoria, como eu falei, de atividade especial, que tem atividade insalubre, perigosa, penosa, ela conta diferente o tempo, não conta assim por ano, ela dobra, entendeu? Mesmo a pessoa não ter adquirido a idade, mas se for pelo fator previdenciário, com essa contagem é diferenciada. E às vezes o trabalhador nem sabe, ele está trabalhando com essas atividades, recebe, enfim, insalubridade, periculosidade, e não está no sistema do INSS informando que ele é um segurado especial. E quando ele vem no escritório, às vezes ele tem 35 anos de atividade comum e ele nem precisava ter tudo isso, porque a atividade dele é uma atividade diferente. Nós tivemos muito casos de vigilantes, né, que portam arma de fogo, e assim, para comprovar que a atividade dele é especial e o tempo também é especial, né? E foi interessante que eles nem o sabiam, né? Eles tinham idade e tempo e nem sabiam dessa regra diferenciada para eles. A gente falou periculosidade, insalubridade. Penosidade e insalubridade. Essa é a profissão do jornalista. Eu É tenho penoso, com certeza, insalubre, eu tenho uns 9 perigoso. anos nessa, eu tenho 9 anos contando, então, com pontinho duplo, porque eu trabalhava eu vou ter que ver isso, porque senão... com material cancerígeno. Cara, eu contei 2 vezes, nem seguro do INSS eu consegui pegar. Meu Deus! Imagina, e as 2 são para morrer. Foi hemorragia gástrica. Imagina, 90% morre. Eu escapei. 99. Aí, Covid. O meu ainda ficou cheio de sequela. Nem sei mais. E tem a aposentadoria por invalidez, que é outra diferenciada que não mas precisa aí- nem de tempo e nem de idade. Mas em compensação também o salário, ó... Depende. Se você tiver um histórico de contribuição bom, não. Pois mas teve... isso é Aí que tá. A cada Porque 5 tira-se a média, né? a média, mas aí que tá. Você trabalha bem 1 ano e 4 trabalha mal... Mas daí é pela média, né? Aí se lascou, do mesmo jeito. Tá, eu vou chamar o intervalo comercial, no próximo bloco a gente conclui essa conversa. Sim. É jogo rápido, no lá, outro carro. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso.
Bom, de volta. Vamos fazer um resumão, então, para o povo que está em casa, dos direitos que eles têm? Por favor. Bom, em específico sobre o planejamento previdenciário, eu já bato na tecla que não precisa você ter a idade e nem o tempo de contribuição. Então, você que você já está na idade, mas você não tem o tempo suficiente de 35 anos de contribuição. Talvez exista uma aposentadoria que encaixe na sua situação. Você, segurado especial, que trabalha com atividade insalubre, perigosa e penosa, é diferenciado o seu tipo de aposentadoria. Não precisa você estar com 62 anos ou 65 anos e vários outros tipos de aposentadoria. E eu falo que o planejamento previdenciário é isso. Ele não se pauta a idade nem tempo de contribuição. Você vai fazer uma prevenção sobre o que você tem de direito. Então, eu tenho hoje tantos anos e eu quero, sei lá, há 20 anos me aposentar com X valores. Então, você pode fazer isso, mesmo como empregado comum, recolhendo pelo INSS, você pode fazer uma complementar, né? Ou mesmo tanto no sistema do INSS para que o valor da sua contribuição seja maior, ou mesmo uma que você vai contratar, né? Pelo um banco, enfim. E é importante você ter conhecimento, que eu falo assim, talvez o empregado, a fim de se aposentar, ele toma a surpresa do que nisso não está corrigido, não está com tempo de serviço, não está, às vezes, com vínculo. Então, a importância de conhecer seu direito e como ter a prática disso no seu futuro, né? Para que você possa utilizar da melhor forma na sua velhice. Thaís. Camila, gostei muito desse bate-papo. Eu acho que é super importante para a nossa população entender um pouco mais sobre essas questões previdenciárias, né? Até porque a gente já debateu bastante aqui no programa sobre essa questão da reforma, mas essas mudanças da legislação, elas são contínuas, né? Elas não param. Então, é importante que você procure realmente um especialista para te ajudar nesse buraco negro que a gente desconhece. E já pode marcar, Camila, aí na próxima semana, no próximo, comecei a ver tua agenda, no próximo mês, para a gente conversar sobre isso, que é um assunto importante. A vocês de casa, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos e se cuidem, fiquem em casa, proteja-se e até o próximo programa. Só uma perguntinha que escapou. Sim. Né? Ainda tem 1 minuto ainda. Dá para aposentar como empresário e como pessoa física? Sim. Dá para acumular 2 aposentadorias? Na verdade, você utiliza no mesmo regime, não teria separado, a não ser que você contribua com um regime especial, que seria o serviço público, né? Então, você pode ter essa aposentadoria do serviço público e também como comum, ou que seja como autônomo. Nesse caso, você poderia ter 2 tipos, porque são regimes diferentes. Ah, tá. Não. No caso... no de empresário, ele só tu soma, multiplica e divide, e o que sobrar é teu. Também. Não, porque em outros termos tu vai usar o tempo de empresa com o tempo de empregado para tentar fechar uma conta para poder fazer a projeção. Eu vou precisar também, eu quero ver se eu me aposento antes dos 90. Nossa. Eu estou achando que vou me aposentar com 90, apesar de trabalhar desde os 18. Mas é porque... Nossa, você está achando que vai durar até 90? Eu estou achando que eu vou para 120. Então, dessa forma... Olha, sinceramente, eu sou meio Highlander para essas coisas, viu? Se eu morrer antes é porque Deus não quis, mas porque se depende de mim, é 120 e ainda dando trabalho que é para os caras se lembrar de mim no dia que eu morrer, ainda tem que ir lá no meu enterro ver se eu estou morto mesmo. Vou olhar dentro do caixão para ver se é ele. Estou lá. O cara escapou. Olha, minha querida, muito obrigado aqui pela tua presença. Eu que agradeço. Valeu pelas informações, tá? E com certeza as pessoas aí podem, né, devem procurar, né, porque não pode fazer propaganda advocatícia, né? Devem procurar
um advogado. Especialista na área, de Especialista. preferência. Né? Essa é a doutora Camila Camila Varela Gregório. Hã? Camila Varela Gregório. Camila Varela Gregório, tá? Sejam muito obrigado, doutora Camila. Muito obrigada. Muito obrigado a você pela sua audiência. Que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.